O principal pilar, na minha opinião, da reforma da Previdência, como eles chamam a nova Previdência, é a implementação de um regime de capitalização. Na PEC, o governo diz que o regime atual, que é o regime de repartição, ele é insustentável, ele é um gerador de desigualdades. Ele disse que esse regime ele quebrou, ele simplesmente fracassou. A partir dessa perspectiva de que o atual sistema não funciona mais, o governo propõe um regime de capitalização. O que é o regime de repartição e o que é o regime de capitalização? No regime de repartição, que é o atual, vigente no Brasil, a contribuição dos inativos, ou melhor, a contribuição dos ativos, dos trabalhadores na ativa, financia a aposentadoria dos aposentados. Então, você que contribui para a Previdência, que trabalha, você está pagando a aposentadoria dos aposentados. No regime de capitalização é justamente o oposto. O que você contribui vai para uma espécie de conta individual. É como se fosse uma poupança individual que vai lhe rendendo alguns juros a partir de algum indicador econômico. Então, você vê que são duas coisas bem diferentes. O governo diz que é uma alternativa. Se é uma alternativa, faz-se supor que a ideia, pelo menos do Paulo Guedes, é substituir. Se é possível ou não, ela vai depender de uma série de questões, mas o principal é o custo de transição. Mas vamos voltar que daqui a pouco eu vou nesse ponto aí. Então, se a gente tiver um regime de capitalização, esse dinheiro que hoje, no regime de repartição, é administrado pelo governo, ele seria administrado pelo mercado. No caso, geralmente, fundos de pensão, seguradoras, serviços, né, empresas ligadas a bancos. E o governo prevê na PEC, porque é importante deixar claro que a PEC ela não cria capitalização. A PEC ela define alguns parâmetros, algumas diretrizes, como, por exemplo, que a capitalização, a ideia é implementar tanto no setor público quanto no setor privado, no setor público em todos os entes, estados, municípios, União e DF, e ela define que vai ser criado por lei complementar federal. A PEC simplesmente prevê a criação, mas ela não cria, certo? Mas uma das possibilidades é que esse dinheiro administrado pelo mercado, uma parte poderia ser destinada dessas contribuições da capitalização a um fundo solidário, que a ideia seria pagar um salário mínimo para aquelas pessoas que não conseguiram contribuir ao longo da vida para conseguir receber um benefício previdenciário, para evitar que pessoas fiquem fora, para aumentar a possibilidade de cobertura, para garantir um salário mínimo. Outra possibilidade é também outra parte ser destinada ao Tesouro Nacional, para essa partezinha, esse montante, pagar as aposentadorias dos que já estão aposentados, né, pelo regime de repartição. A grande questão, gente, de eu sair deste regime de repartição atual e chegar é esse caminho que eu percorro aqui, que é o chamado custo de transição. Por quê? Quando eu implemento o regime de capitalização, eu gero um déficit. Por quê? Muito simples, vocês vão entender. No regime de capitalização, a partir do momento em que eu implemento a contribuição que antes no regime de repartição servia para pagar as aposentadorias já não serve mais. O que eu contribuo fica administrado pelo mercado. Ela não paga os aposentados pelo regime antigo. Ou seja, eu quebro um pacto entre gerações, mas ainda assim eu tenho um pacto, um passivo, que são as aposentadorias a pagar, dos aposentados pelo regime de repartição, que hoje temos cerca de 30 milhões de pessoas que recebem benefícios previdenciários, entenderam? Então, especialistas dizem em previdência que o custo de transição seria de aproximadamente, olha só, 2 PIBs, aproximadamente 12 trilhões de reais. Outro especialista, que é o Pedro Neri, que é consultor legislativo do Senado, ele calculou para um ano, só um ano, gente, o custo de transição para o regime geral seria de 407 bilhões. E para o regime próprio de previdência, que é o regime dos servidores públicos, seria de 15,7 bilhões. Ou seja, em um ano, segundo essa previsão do Pedro Neri, o Estado precisaria de mais de 400 bilhões para bancar os aposentados pelo regime antigo, que hoje são cerca de 30 milhões de pessoas que recebem benefícios previdenciários, não somente aposentadorias. Sem contar as pessoas que estão no momento próximo de se aposentar. Isso durante 35 a 45 anos, que seria o suficiente para cobrir
mais ou menos 2 gerações. Entenderam qual o grande problema? Quando eu proponho a capitalização, que tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo da capitalização? Eu tenho uma clareza maior entre benefício que eu vou receber quando me aposentar e contribuições que eu faço hoje. Porque o que eu vou receber, o tamanho dos meus benefícios previdenciários que eu vou receber lá na frente, ele varia de acordo com o que eu consegui contribuir, da quantidade que eu consegui contribuir ao longo do tempo. Só que quando você implementa isso num regime que já tem uma repartição, você cria um custo absurdo. Ele é muito alto. Então, vamos supor que seja de 10 trilhões. As previsões dão conta que o custo é gigantesco, como eu mencionei agora, que os especialistas calculam. E a economia, aproximadamente, do governo, com a reforma da Previdência, é de 1 trilhão de reais. 1 trilhão. Então, o custo de transição... é interessante notar também, observar que o governo, técnicos do governo, disseram que não sabem qual é o custo de transição. Eles disseram que não sabem por quê? Porque não se sabe ainda qual vai ser efetivamente o regime previdenciário que será implementado, e isso também depende de características do mercado de trabalho. De qualquer forma, se a economia é de aproximadamente 1 trilhão, essa economia não dá conta do custo de transição, que é muito alto, em um ano, e a gente precisa disso ao longo de 35 a 45 anos, porque, como eu já falei, estamos quebrando um pacto entre gerações, mas ainda tem um passivo gigante que é pagar aposentadorias, benefícios previdenciários de cerca de 30 milhões de pessoas. Então, nessa perspectiva que eu apresentei, é inviável, certo? Outro ponto interessante, discussão, que também é uma possibilidade, tem muitos pontos que estão na mesa, né, gente? Não tem nada definido ainda, é se essa contribuição no regime de capitalização vai vir somente do empregado ou vai vir do empregado ou do empregador. Segundo o site antagonista, o Paulo Guedes é o único na equipe econômica que acredita que deve vir apenas do empregado a contribuição para a Previdência. Eu acho um equívoco grande, e o relator da reforma da Previdência já disse: capitalização com contribuição só do empregado não se sustenta de pé. Foi o Samuel Moreira, que vai ser o relator da reforma da Previdência, falou. Porque isso vai ser o mesmo erro que o Chile cometeu. O Chile, sob a ditadura do Pinochet, ele foi o primeiro país no mundo a implementar um regime de capitalização puro, com contribuições únicas e exclusivas do trabalhador. 10% do salário dos chilenos são retidos para financiar a Previdência. Qual foi o resultado disso? Essa é uma causa. Claro que há outras causas, há causas outras, mas essa causa gerou como consequência hoje a realidade de que 78% dos aposentados no Chile recebem menos que um salário mínimo. Isso mesmo, quase 80% dos chilenos que estão aposentados ganham menos do que o mínimo. Um dos erros foi justamente instituir apenas uma contribuição do empregado, além de adotar um regime de capitalização puro e simples. Ok? Então, se a ideia é substituir o regime de repartição atual por um regime de capitalização e só com contribuição do empregado, como eu mostrei, é inviável. Como bem disse o relator da reforma da Previdência, não se sustenta em pé. Então a minha resposta é não, não é viável. Agora, tem uma perspectiva interessante, um artigo até do Pedro Neri, é um estudo científico, né? É um estudo legislativo que ele fez, cujo título é o seguinte: a saída nórdica, o sistema de contas virtuais como alternativas ao regimes de previdência, de repartição e de capitalização. Por que nórdica? Porque foi a Suécia. A Suécia foi a pioneira, foi o país pioneiro na implementação do tal regime de contas virtuais, em 1990. Como é que funciona esse regime de contas virtuais? Ele é um regime como se fosse híbrido, ou também chamado de contas nocionais, também previsto na PEC. Não que ele determine a criação, mas ele prevê a possibilidade de criar. Como é que funciona? Vamos lá. Você tem na prática um regime de repartição, porque o que o trabalhador sueco, que contribui para a Previdência, ele está pagando a aposentadoria do trabalhador sueco que já está aposentado. Então, na prática, é repartição, mas você tem uma conta virtual que adota princípios de capitalização. Ou seja, eu tenho uma relação clara entre benefícios que são feitos ao longo do tempo e o que eu vou receber lá na frente. Aliás, benefícios não. Eu tenho uma clara relação entre as contribuições que eu faço ao longo do tempo e o benefício que eu vou receber lá na frente. Então, eu contribuo, vai rendendo juros, que geralmente são
parametrizados a partir de indicadores econômicos. No caso da Suécia, está ligado também ao crescimento da massa salarial, ao crescimento do PIB. Na Itália, por exemplo, essa taxa de juros da capitalização está ligada ao crescimento da economia, a produtividade, né? Então, conforme o PIB cresce, a economia, a produtividade crescem, a taxa de juros da capitalização, ela também aumenta. Então, eu acho que essa perspectiva da Suécia é uma interessante perspectiva que a gente poderia adotar aqui de modo a tornar a implementação de um regime de capitalização viável. Mas perceba que é um regime híbrido e não único só da capitalização. E é interessante que se tenha pelo menos contribuições patronais e contribuições dos empregadores, para a gente evitar cair no erro que o Chile cometeu, certo? De criar um sistema que é até interessante assim do ponto de vista de autonomia. Eu contribuo, mas quando chega lá na frente eu posso até ficar sem me aposentar, e quem consegue se aposentar vai receber benefícios muito baixos. Então, para deixar claro, a implementação de um regime de capitalização puro é inviável de acordo com a matemática, certo? A economia do governo, o próprio governo disse que pretende economizar, vamos arredondar, 1 trilhão ao longo de 10 anos, e eu falei que o Brasil precisaria de 12 trilhões, segundo a estimativa de economistas, de especialistas em previdência, ao longo de 35 a 45 anos. Então, eu penso que o melhor sistema de previdência que existe é um sistema híbrido, que congregue os benefícios da repartição, que é a solidariedade, que é uma previsibilidade maior no recebimento dos benefícios, e os pontos positivos da capitalização, notoriamente a relação mais clara e transparente entre contribuições feitas e benefício recebido lá no futuro. Qual a sua opinião sobre os regimes de capitalização e de capitalização e de repartição? Outra coisa, então, para finalizar, o melhor sistema, na minha visão, e viável, é um pilar de repartição simples, especialmente para as pessoas que ganham baixos rendimentos, pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, com complemento de capitalização para aquelas pessoas que já ganham um patamar de salários maiores, que é como funciona, por exemplo, no setor público. Pouca gente sabe, mas os servidores públicos federais que ganham acima do teto, se eles quiserem ganhar acima do teto quando se aposentarem, eles precisam contribuir novamente para um regime de previdência, só que esse regime de previdência é complementar e é de capitalização. Só que nesse caso é administrado pelo Estado. No caso da capitalização prevista na PEC, seria o mercado. Mas enfim, então é preciso ter pilar tanto da repartição quanto da capitalização. Se é um modelo sueco ou não, eu acho uma perspectiva interessante. Agora, o que não pode ser feito é implementar um regime de capitalização puro e apenas com contribuições dos empregados. Aí seria um risco grande, seria um risco de cometer o mesmo erro que o Chile cometeu.